Bom, pessoal, estou aqui para fazer sou o professor Eduardo, professor de História, Geografia, Inglês, Filosofia. E aí, essas outras disciplinas, dá para a gente ter uma revisão delas é, por, pelos vídeos que eu mando e tudo mais. Posso fazer um apanhado do que foi passado para vocês através dos vídeos, porque são disciplinas que são mais descritivas. Porém, na de inglês fica meio complicado, né? Porque a maioria de vocês não tiveram um contato ainda com a língua e tudo mais, e aí, por ser virtual, fica ainda mais complicado. Então, eu vou fazer uma breve revisão aqui do que vai cair na avaliação, e aí vocês assistam, reassistam, vai estar disponível aí até para vocês estudarem até o dia da prova, certo? Então, fiquem atentos, revejam o que vocês anotaram no caderno, que vai ser o que eu vou trazer aqui, e vai dar tudo certo. Então, os assuntos da nossa avaliação de inglês, do primeiro módulo, vão ser os advérbios de frequência, né? Eita. Os advérbios de frequência, o verbo have, que é o verbo ter, e as formas negativas e interrogativas das frases. Certo? Então, a gente vai começar com os advérbios de frequência. Os advérbios de frequência, né, são usados para expressar a frequência em que alguém faz alguma coisa, né? Aí usam-se os advérbios de frequência em inglês. Eles indicam a rotina ou quando pratica-se alguma coisa, alguma ação repetidas vezes. Além disso, os advérbios de frequência podem acontecer em qualquer tempo verbal. Ou seja, podem se referir ao passado, ao presente e ao futuro. Então, os advérbios de frequência são aquelas palavras usadas para indicar uma frequência, a frequência de alguma coisa. O que é frequência? Repetidas vezes, coisas que aconteceram com uma frequência, coisas que aconteceram mais de uma vez. Então, vamos ver alguns exemplos de advérbios de frequência. Aí, para a gente ter uma ideia, né, da frequência, a gente dividiu em porcentagens. As palavras que indicam 100% são aquelas palavras que a frequência é constante, é sempre, né? As que indicam 50% é aquela que às vezes acontece, às vezes não acontece. E as que indicam 0% são aquelas que nunca acontecem ou que acontecem poucas vezes, só que poucas vezes mesmo, tipo, raramente. Então, 100% a gente tem sempre, por exemplo, eu sempre vou à escola. É uma coisa que acontece 100%, né? Sempre. Então, a gente tem always, que significa sempre. A gente tem usually, que é normalmente, né? Normalmente eu vou à escola. Então, é uma coisa que tem uma frequência alta, né? Então, regularmente. Regularmente eu vou à escola. Frequência alta. Normalmente, novamente, só que, né, com uma palavra diferente. Acontece como no português, né? Algumas palavras elas podem ser diferentes, mas significarem a mesma coisa. Então aqui a gente tem normally, normalmente, often, frequentemente. Frequentemente eu vou à escola. Não é uma frequência alta, então está nesse grupo de 50 a 100%, né? 50% é que às vezes acontece, às vezes não acontece, uma frequência mediana. Então, às vezes, algumas vezes eu vou para a escola. Então, não é 100%, não é sempre, mas às vezes vai para a escola. Então, a gente tem sometimes aqui, que significa às vezes ou algumas vezes. E, por último, coisas que raramente acontecem, a gente tem rarely, raramente, né? Uma coisa que pouco acontece. A gente tem ocasionalmente, seldom, a gente tem raramente também, ó, duas palavras diferentes que significam a mesma coisa. E a gente pode ter também never, que significa nunca, ou seja, nunca acontece. Eu nunca vou para a escola. 0% nunca vou para a escola, certo? E aí a gente tem os tipos de advérbios de frequência. Os advérbios de frequência, eles podem ser definidos, né?
que apresentam a frequência exata a qual se está se referindo. Por exemplo, once a day, uma vez por dia. Uma vez por dia eu vou à escola. Então, você sabe qual é a frequência exata que essa pessoa vai para a escola. Uma vez, né? Twice a week. Duas vezes. Duas vezes por semana eu vou à escola. Você sabe a frequência exata, né? Hourly, ou seja, de hora em hora eu como alguma coisa. Você sabe que de hora em hora aquela pessoa come alguma coisa. Então a frequência está definida. Diariamente. Diariamente eu estudo. A gente sabe a frequência, que é todos os dias, né? Então os advérbios de frequência definidos, eles apresentam uma frequência exata àquilo que está se referindo. Uma vez no dia, duas vezes ao dia, uma vez na semana, de hora em hora, certo? Está definido qual é a frequência. Agora, os advérbios de frequência indefinidos, eles indicam uma frequência que é indefinida do que se refere. Ou seja, quando você diz, geralmente eu vou à escola, você sabe quantas vezes vai para a escola? Não, né? Geralmente, mas não diz exatamente qual é, não está definido qual é, a frequência. Quando você diz às vezes, você sabe qual é o dia, quantas vezes na semana essa pessoa vai para a escola? Não. Então, é indefinido. Almost never, quase nunca, não é definido, né? Usually, normalmente, não é definido. Então, os advérbios de frequência indefinidos, ele indicam uma frequência indefinida daquele que está se referindo, certo? E aí a gente vai para o segundo assunto, que é a conjugação do verbo to have, né? Dá um tempinho para vocês se recuperarem do outro. Verbo to have. O verbo to have significa ter em inglês. Assim como o verbo to be, ele é um dos mais usados na língua inglesa. O verbo to be, né, lembram, significa ser ou estar. O verbo to have significa ter, certo? E aí a gente vai ver a conjugação do verbo to have. O que é a conjugação? A flexão desse verbo diante cada pronome pessoal. Então, a gente tem aqui I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas ou animais, we, nós, you, novamente, vocês. Vejam que you ele pode significar tanto você, no singular, uma pessoa, quanto vocês, no plural, mais de uma pessoa. E they, que significa eles ou elas, certo? Então, qual é a regra aqui, né? A gente tem o verbo to have. Então, a gente vai ter I have, eu tenho. You have, você tem. She has, ele tem. Desculpa, he has, ele tem. She has, ela tem. It has, isso ou aquilo tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. Ou they have, eles ou elas têm. O que vocês vão prestar atenção aqui é que o have ele vai ser flexionado para has, H-A-S, somente nessas três pessoas aqui. Ele, ela ou ele ou ela para coisas ou animais, certo? Então, se eu digo assim, João tem, eu vou dizer João has. Por quê? Porque João é ele, não é isso? Eu quero dizer Maria tem. Então, vai ser Maria has. Por quê? Porque eu me refiro a Maria como ela e ela é she. Se eu quero dizer, o cachorro tem. The dog has. Certo? H-S. Por quê? Porque cachorro é um animal. E quando eu vou me referir a um animal, eu uso it. Certo? Então, todos os pronomes, eles são usados com have, mas esses três aqui são usados com has. Certo? E aí, se eu estou falando eu, I have, eu tenho, you have, você tem, né? We have, se eu dizer assim, Maria e eu temos. Então, eu vou dizer Maria and I have, certo? Porque eu estou falando Maria e eu. Como é que eu me refiro a Maria e eu? Nós. Eu e Maria, nós. We have. Ou então, Maria e eu have.
Se eu quero dizer João e Maria, eu vou dizer João e Maria have. Por quê? Porque eu me refiro a João e Maria como eles, certo? Então, eles têm, João e Maria têm. É a mesma coisa, certo? E aí vocês prestem atenção nessa tabelinha, dêem uma estudada, vejam aí o que a gente anotou no caderno, porque tem os pronomes pessoais traduzidos e tudo certinho, certo? Mas lembrem que o verbo to have vai se flexionar em he, she e it. Então não vai ser have, vai ser has. O resto é have normalmente, certo? E agora, nosso último assunto é as formas afirmativas e negativas e interrogativas, certo? A forma afirmativa, né, a gente vai usar como exemplo aqui o verbo to have, certo? Então, a forma afirmativa do verbo to have, eu quero afirmar, né? Se o verbo to have é o verbo ter, a forma afirmativa eu estou afirmando que eu tenho alguma coisa, certo? Então, I have, eu tenho. Então, essa é a forma afirmativa. I have, certo? Sujeito, I, a pessoa da frase, have, o verbo ter. I have, eu tenho. Por exemplo, I have a pencil. Eu tenho uma caneta, certo? Então, eu estou afirmando que eu tenho uma caneta. I have a pencil. I have a pencil. Eu tenho uma caneta. Ou um lápis, certo? Essa é a forma afirmativa quando afirma que alguém ou algo tem alguma coisa. Na forma negativa, a gente tem a negação de que aquela pessoa tem alguma coisa. Para negar, eu vou usar o verbo do, que é aqui está sendo um verbo auxiliar, né? Do com not, certo? Então, a forma negativa indica, serve para negar que alguém ou algo tem alguma coisa. Negar, ou seja, dizer que não tem. Então, a gente tem o sujeito, né? Tem o do ou does, mais o not. Professor, como é que eu vou saber se eu uso do ou does? Vai ser aquela mesma regra que teve no have. Quando for ele, ela ou isso ou aquilo, a gente vai usar o does. Quando for o resto, a gente vai usar o do, certo? Então, a gente tem do e does. Does você vai usar quando o sujeito for uma mulher, um homem ou um animal ou um objeto. E o do você vai usar com o restante dos sujeitos, certo? Então, se aqui tiver Maria, eu vou usar does. Se aqui tiver João, eu vou usar does. Se aqui tiver o cachorro ou a escola, eu vou usar does. Se aqui tiver eu vou usar do. Se aqui tiver você, eu vou usar do. Se aqui tiver nós, eu vou usar do, certo? Mas not. Not significa não. Então, eu vou usar o not. Mas o verbo to have, que é has, have ou has. Certo? Então, a gente tem o sujeito, o do, né? Dependendo do sujeito, se for ele, ela ou isso ou aquilo, vai ser does. Se for o resto, é do, mais not. Mais o verbo to have. Certo? Então, eu estou afirmando que eu tenho alguma coisa. Se eu quero dizer ela tem uma caneta, eu vou ter o sujeito, né? Ela, she, não tem. Does ou do. Does, né? Porque eu tô falando ela. Então, she does not have a pencil. Ou então, she does not have. Ela não tem. E aí o complemento do que ela não tem, vocês vai dependendo da frase. Mas a gente tem o sujeito, she does not have. Se aqui tiver eu quero dizer, eu não tenho isso. Então, eu vou dizer I, sujeito, do not have. Certo? I do not have. I don't have. I do not have. Ok?
Então, vamos para... Então, resumindo, né? Na forma negativa, vocês só vão acrescentar esse do e o not, né? Depois do sujeito e antes do verbo to have. Na forma interrogativa, como você está interrogando uma pessoa, você está fazendo uma pergunta, né? Então, na forma interrogativa, a gente vai perguntar se uma pessoa tem alguma coisa, certo? Perguntar se alguém tem algo ou alguma coisa. E como é que acontece isso? Primeiro, o que vai acontecer é que você vai transferir o do ou does, né? Dependendo do sujeito, para o começo, né? Aqui, ó, para o começo. E depois é que você vai colocar sujeito e verbo to have mais interrogação. Então, se eu quero dizer assim, I don't have, I do not have, eu não tenho, né? E se eu quero perguntar, eu tenho, então eu vou fazer do I, do, né? Porque eu tô falando eu, do I have? Interrogação. Do I have? Eu tenho. I don't, I do not have. I do not have. I do not have. Eu não tenho. Ou então, na afirmativa, I have. Eu tenho. Entenderam? Então, vejam os exemplos, né, que a gente tem nos exercícios que vocês fizeram, que eu corrigi no quadro. E aí, qualquer dúvida é só perguntar no privado, certo? Bom estudo. Dá para ter calma e ver esse vídeo até lá no dia da prova, certo?